aprovou um empréstimo de 118 milhões de dólares para apoiar Moçambique na reconstrução pós-Idai. Mais de 1.000 afetados pelo ciclone Idai e cheias em Sofala retomam as suas zonas de origem. Coletes amarelos condenam gastos milionários para a reabilitação do Notre-Dame, numa altura em que há franceses a passarem por dificuldades. Muito boa noite e este é o jornal. O Fundo Monetário Internacional aprovou um empréstimo de 118 milhões de dólares para apoiar Moçambique na reconstrução pós-Idai. O desembolso acontece 3 anos depois da instituição de Bretton Woods ter cancelado o apoio financeiro ao país. Foi através deste comunicado que o Fundo Monetário Internacional tornou público que, após reunião do Conselho Executivo, decidiu aprovar uma assistência financeira de emergência de 118,2 milhões de dólares para Moçambique, no âmbito da Facilidade Rápida de Crédito. Trata-se de uma modalidade de financiamento com uma taxa de juros zero, um período de carência de 5,5 anos e maturidade final de 10 anos. Tem condicionalismos limitados e é geralmente fornecido a países de baixa renda com necessidade urgente de balança de pagamentos. A assistência financeira visa suprir o elevado déficit orçamental e de financiamento externo decorrente das necessidades da reconstrução após o ciclone Idai, que causou perdas significativas de vidas humanas e danos nas infraestruturas. As autoridades continuam comprometidas com a estabilidade macroeconômica, que também será sustentada pelo financiamento do FMI. As principais medidas fiscais incluem a realocação das despesas de menor prioridade para a assistência de emergência para os mais pobres e para a reconstrução. Lê-se no comunicado. No documento, a instituição de Bretton Woods reconhece que, apesar dos esforços do governo em realocar despesas de menor prioridade para a assistência de emergência, há grandes limitações. Deixa ainda algumas recomendações sobre a situação econômica. As autoridades estão comprometidas em criar amortecedores fiscais, incluindo a preparação e gestão de futuros desastres naturais. Eles estão a procurar alívio significativo da dívida dos credores privados, que é importante para colocar a dívida pública numa trajetória descendente. Enquanto as autoridades avançam cautelosamente com a normalização da política monetária, elas devem permanecer vigilantes sobre possíveis efeitos de segunda ordem na inflação do choque de oferta causado pelo ciclone. O FMI termina alertando que no futuro será fundamental aumentar a resiliência da economia e a preparação para desastres naturais e mudanças climáticas. A concessão do financiamento resulta de um pedido feito por Moçambique neste mês de abril. Os crimes de corrupção prejudicaram o Estado em mais de 1 bilhão de meticais no último ano. As autoridades conseguiram recuperar mais de 77 milhões de meticais, 34 viaturas e 22 casas. A informação consta do informe anual da Procuradoria-Geral da República. É já na próxima semana que a Procuradora-Geral da República vai ao Parlamento apresentar um informe anual sobre as atividades do Ministério Público. A STV teve acesso ao informe que aborda vários processos de corrupção, com destaque para o caso que envolve Helena Taipo, detida esta semana, indiciada de ter recebido cerca de 100 milhões de meticais desviados do Instituto Nacional de Segurança Social. Segundo o informe, a antiga Ministra do Trabalho recebeu em 2014 e por 4 vezes avultadas somas de dinheiro provenientes de empresas privadas que haviam celebrado contratos com o INSS. Como forma de garantir a assinatura de contratos, Helena Taipo impunha que as empresas procedessem à sobrefaturação, incorporando assim os valores de suborno que mais tarde eram passados à antiga ministra por outras pessoas. Além de Helena Taipo, o processo tem 7 arguidos, sendo que a antiga ministra é a única que está em prisão preventiva depois de Lúcio Sumbana ter sido solto mediante pagamento de caução.
Ainda relacionado com este processo, o informe indica que foram congeladas 7 contas bancárias e apreendidas 27 viaturas e 7 imóveis. Mas de 2018 a esta parte, o Ministério Público apreendeu um total de 34 viaturas e 22 imóveis durante a instrução preparatória de cerca de 1.700 processos tramitados. Dos mais de 1 bilhão de meticais desviados dos cofres do Estado, foram recuperados apenas 77,4 milhões de meticais na fase de instrução preparatória. Retomaram as obras de construção do muro de vedação do futuro aterro sanitário de Machamel, na autarquia da Matola. A retomada acontece depois de sucessivas paralisações motivadas por manifestações de populares que reivindicavam indemnizações. Se a alegria de estar no Balões percorre a alma destas crianças, não se pode dizer o mesmo dos seus pais, que a esta altura encontram-se numa aflição depois que a autarquia da Matola decidiu retirar as casas que estão no perímetro do muro de vedação do futuro aterro sanitário de Machamel, para dar lugar à continuidade das obras e atribuir novos terrenos em Godlosa para 26 famílias já identificadas. O muro atravessa a casa de Cidália Mazivil. Ela está descontente com a forma como o processo está a ser conduzido. Mas material yako yaka avayinyikanga avahlayi nchumu mfundzi Akushuva kangwene kwini kako hilako isusiwa dibe va hiyakela. No terreno ouve-se o roncar da máquina que mistura o cimento, a areia, a pedra e a água para dar a estrutura de betão que promete mudar a vida de muitas famílias. Só disseram que é para a gente sair, querendo como não. E quando é que vão sair daqui? Disseram qualquer dia eles podem chegar aqui e nos tirar. Um pouco por todo lado vê-se a destruição de várias estruturas, incluindo casas pertencentes à comunidade. Não se trata de demolição de casas. O que eu posso dizer é que houve limpeza de alguns escombros que estavam na linha da construção do muro. A comunidade denuncia intimidações protagonizadas pela polícia. Quando vêm querer trabalhar, vêm com polícias, andaram a tirar tiros aqui. De qualquer maneira, nos mandaram nas nossas casas para nós sair. Para as autoridades municipais, a construção do aterro sanitário de Machamel deve prosseguir longe de qualquer tipo de aproveitamentos. Há aqui tentar politizar a situação do aterro, mas o aterro vai trazer ganhos para a população de Machamel. As designações nas paredes são um anúncio da demolição. Neste momento, decorre a contagem de famílias que estão dentro da área do aterro para também serem reassentadas. O crime violento volta a assolar a vila fronteiriça de Ressano Garcia, na província de Maputo. A comunidade denuncia inoperância da polícia, o que permite com que os criminosos atuem mesmo à luz do dia. As fontes de ontem atacaram uma minha colega, sair da fronteira. Ela subiu para a casa dela, afinal de contas já estavam lá à espera dela. Começaram já a dar tiros, lhe apanharam no braço. Há 2 semanas atrás também atacaram um casal, que até agora que eu estou a falar estão no hospital. É o relato trazido por quem de perto assiste às incursões dos malfeitores que escolheram Ressano Garcia para impor as suas leis. Neste ponto da província de Maputo, circulam pessoas de diversas nacionalidades que entram e saem de Moçambique. Os roubos, assaltos e agressões acontecem a qualquer altura do dia. Rouba-se os carros estacionados, as pessoas em movimento. Até os que fazem negócios não escapam à mira dos criminosos. Ladrões entram aqui em Ressano Garcia, matam pessoas, roubam viaturas, roubam dinheiro, maltratam as pessoas. E de todas as vezes que eles chegam aqui em Ressano, nenhuma vez já foram encontrados. Nós estamos a pedir socorro. Ressano Garcia está mal, está muito mal, sinceramente estamos a pedir socorro. Os denunciantes, que preferem não revelar a identidade por temer possíveis represálias, dizem ainda que a polícia não protege as pessoas e seus bens. E a polícia não vos protege? Posso dizer que não nos protege.
porque nunca se fez sentir, nunca aproximou, nunca encontraram nenhum bandido. Então é por essa razão que posso dizer que eles não nos ajudam em nada. O Comando Provincial da PRM Maputo tem um posto policial instalado em Ressano Garcia e promete averiguar as razões que levam à inoperância dos seus agentes. O nosso termômetro, digo, é a população. A ser verdade, é um trabalho que nós vamos ter que desencadear no sentido de percebermos de que forma essa situação ocorre, porque nós estamos lá para garantirmos a ordem, segurança e tranquilidade pública. Refira-se que os roubos em viaturas ocorrem também no recinto da fronteira, onde estão posicionadas as várias forças da polícia. 9 pessoas morreram vítimas de 2 acidentes de aviação ocorridos hoje na província de Maputo. Os sinistros ocorreram nos distritos de Boane e Manhissa. Esta é uma informação para acompanhar noutros blocos informativos. A Universidade de Zambeze gasta anualmente mais de 2 milhões de meticais em despesas de arrendamento de casas para docentes e investigadores. Para inverter a situação, a Unizambeze, em parceria com o Fundo de Fomento de Habitação, vai construir perto de 200 casas. As despesas de arrendamento de casas para professores e investigadores da Unizambeze são uma autêntica dor de cabeça. O lançamento da primeira pedra para a construção de casas para quadros daquela universidade vem marcar o fim do problema. Nós, no geral, gastamos cerca de 2 milhões de meticais, ainda ontem estávamos a fazer os cálculos no Conselho de Direção, e prevemos que com construções de residências possamos ter uma redução drástica em despesas com arrendamento de casas, até porque já temos um decreto que nos desencoraja a continuarmos a arrendar casas. Um projeto global de 124 casas para toda a Universidade de Zambeze. Por outro lado, o reitor da Unizambeze diz que o ciclone Idai destruiu parte das suas infraestruturas na beira, o que poderá comprometer os desafios traçados para este ano. Por causa do ciclone Idai, redefinimos os nossos objetivos. Vamos agora concentrar-nos até, se calhar, final do ano, na reconstrução da universidade. Como deveis saber, nós perdemos por completo o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Beira. Perdemos a cobertura quase total da Faculdade de Ciência e Tecnologia, também sediada na Beira, de maneiras que vamos redefinir os nossos objetivos. Estas informações foram dadas a conhecer à margem da abertura do ano acadêmico da Unizambeze, evento que teve lugar na cidade de Chimoio. O MDM considera que o governador eleito na província não terá território para governar depois das eleições gerais de outubro e que só aprovou as leis sobre a descentralização em prol da paz em Moçambique. A Renamo e a Frelimo dizem que é preciso ser paciente e esperar até que a realidade na altura nos mostre a possível fricção. Apesar das leis sobre governação descentralizada terem sido aprovadas por consenso no Parlamento, continuam divergências entre as 3 bancadas parlamentares sobre as competências e o raio da atuação do governador eleito. Durante o programa Bancadas Parlamentares desta sexta-feira, o MDM disse que os instrumentos aprovados têm ainda muitos vícios e, na verdade, o governador eleito não terá espaço para governar. Nós não podemos esconder o receio de que nos próximos anos, depois destas eleições, depois de conquistarmos a famosa paz, o país tem de sentar, repensar se é esta Constituição que o país precisa. Porque a forma como foram feitas as leis, o governador da província, em 2024, ficará, obviamente, uma figura que pode ser dispensável. Já a Frelimo e a Renamo são unânimes em afirmar que o país está num processo de construção, pelo que é preciso deixar as instituições trabalharem antes de tirar conclusões. É preciso, repito, deixar que os processos demonstrem no terreno como é que isto poderá ser para chegarmos a esta conclusão. Daí que eu dizia e repito, não devemos necessariamente fazer futurologia a algo que ainda não vimos de forma prática no terreno a acontecer. Mas temos que esperar mesmo ver os erros para poder corrigi-los? Muitos dos... repare,
Foi a partir de 1997 que, de forma gradual, começamos com as autarquias. Em termos constitucionais, o espaço existe. Em termos práticos? Esta aqui é a questão, porque nós já temos que ver a questão prática. É nesta exemplificação que eu estava aqui já a tentar trazer. Porque em termos legais, o espaço está aberto. Porém, quando nós carregamos esta carga, passa a repetição, a carga partidária e colocamos no momento da atuação dos próprios entes do Estado, agentes do Estado, aí sim é que esse espaço fica carcomido. Para o MDM, um dos maiores erros cometidos foi a revisão da Constituição da República sem a auscultação das várias forças vivas da sociedade, o que fez com que houvesse apenas consensos entre duas lideranças. O Conselho Autárquico de Maputo, em parceria com a Unabitat, lançou no bairro de Machaquene-D a primeira pedra para a construção de espaços públicos, um projeto enquadrado no Plano de Desenvolvimento Municipal. O bairro da Machaquene-D, em Maputo, foi o escolhido para o lançamento do projeto Espaços Públicos para Crianças, numa iniciativa da Unabitat, em parceria com o Conselho Autárquico de Maputo. O plano e o desenho do que poderá sair deste espaço foi idealizado pelas próprias crianças. Na verdade, as crianças, em todo esse trabalho que foi feito com a plataforma de Machaquene, as crianças fizeram vários planos que foram entregues à UN Habitat e aos Arquitetos Sem Fronteiras, e de lá eles já vão, junto com o município, vão escolher qual é o melhor plano para poder qualificar espaço. Vai ser um jardim com uma biblioteca, vai ser um parque infantil ou vai ser um espaço verde onde também poderão estar as próprias crianças, assim também como os adultos. O presidente do Conselho Autárquico, Neias Comichos, explica que esta iniciativa enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Municipal, que aposta em criar melhores condições de habitação para os munícipes. Está dentro daquilo que é a nossa aposta, de transformarmos os nossos bairros em bairros com condições mais habitáveis, com arruamentos, drenagem de águas fluviais, abastecimento de água, energia elétrica e espaços verdes, portanto, escolas, postos ou centros de saúde, campos para jogos, e tudo isso se insere naquilo que efetivamente o Unabitat está disponível para nos apoiar. Para a diretora executiva da Unabitat e subsecretária-geral das Nações Unidas, Maimouna Sharif, é importante colocar as pessoas no centro das atenções quando se está a planificar a construção de espaços públicos e casas. Because we feel that this is our duty to provide a better quality of life for people by implementing the new urban agenda to achieve the 17th Sustainable Urban Goal by leaving no one and no space behind. No ato do lançamento da primeira pedra para a construção do espaço público, o presidente do Conselho Autárquico de Maputo e a diretora executiva da Unabitat assistiram à exposição de desenhos e fotografia feita pelas crianças do bairro da Machaquene-D, ilustrando o que pretende que seja no futuro o espaço público. Estamos no mês da mulher moçambicana e há muitas heroínas anónimas. Uma delas é a supermãe dos 4 bebés que nos últimos 3 meses dorme pouco para cuidar dos recém-nascidos. Uma rotina difícil, porém gratificante, tal como mostra o repórter STV Ricardo Machava. 28 de janeiro de 2019, chegavam ao mundo 4 gêmeos na cidade de Nampula. Um caso surpreendente no campo da medicina. Tendo em conta naquilo que está descrito, muitas vezes gêmeos, quadrigêmeos, terminam com 30, 31 semanas, acabam entrando em parto prematuro. Mas é um caso inédito que conseguiu chegar a 35 semanas e 1 dia. Quase 90 dias depois, visitamos a supermãe dos 4 bebés para mostrar o crescimento dos recém-nascidos e perceber como tem sido a rotina desta mulher. A primeira coisa que procuramos saber são os nomes e por 2 vezes ela se esquece de um deles. Aqui tenho o Eduardo, a Luíse, o Edmilson e o... Esqueceu? Não esqueci. Estava dizendo, o Edmilson é o branco, a Luísa é a cor-de-rosa, o Eduardo e o... Esqueci.
A senhora esqueceu. Tem razão, são 4 bebês. Desculpa. Edwin. O Edwin, o Eduardo, a Luísa e o Edmilson. Como é que é cuidar de tantos bebês? Estou a ver, estamos aqui 3 pessoas para poder cuidar dos 4 bebês. E não é fácil. Como têm sido os vossos dias? Não é fácil mesmo. Nossos dias têm sido, desculpa, uma confusão. Porque cuidar dos 4 bebês é muito difícil. E quando dormem, todos acordam ao mesmo tempo, você não sabe quem carregar primeiro. Ele chora. Por exemplo, agora ele está a chorar, teria que tirar um do colo para poder levar a ele. Sim. Se você vê aquele que está um pouco relaxado, você encosta, pega o outro, vem o outro, assim mesmo sucessivamente. Então o dia tem sido uma maratona. E sacrificam muito o vosso descanso. É noite, parece dia e parece noite. Porque eles descansam muito mais durante o dia, mais ou menos no período das 10, 11, este período assim. E durante a noite eles ficam todos acordados e se dormem alternadamente. Esse dorme, outro acorda, outro dorme, outro acorda. Então tem sido muito difícil. Nós temos passado noites sem sono, sem dormir. O descanso tem sido em média de 30 minutos, mesmo com o apoio do esposo. Muita gente aprecia. Até outros dizem, quero ser como você, mas é muito difícil. Eu não aconselharia para alguém ter 4 bebês ao mesmo tempo. É muito difícil cuidar dos 4. Difícil mesmo. Porque passamos até períodos de alimentação, nós temos perdido por causa de cuidar dos bebês. Com 36 anos de idade, a funcionária pública e estudante universitária soma 5 filhos. A mais velha ajuda a cuidar dos irmãozinhos. Os pais desdobram-se para dar o máximo conforto possível. Só que uma coisa é certa, os custos são elevados. Falando de fraldas, é um pouco complicado. Nós não usamos os bebês descartáveis assim diariamente, porque não estamos a conseguir com a demanda de descartável. Nós usamos a fralda mesmo. Se formos a usar descartável, usamos mais ou menos 24 descartáveis por dia. Então, tudo isso? Sim, por dia. Então, usamos mais a fralda de pano, porque não conseguimos cobrir com descartáveis diários. Usamos a fralda de pano. E durante a noite, às vezes, conseguimos usar a descartável. E quanto à alimentação deles, eles chupam. Chupam mesmo. Eles usam mais ou menos 1,5 lata de leite diário. Então, para cobrir um mês, usamos mais ou menos 60, 70 e tal latas de leite. Por mês? Por mês. Uau. Sim. Apesar de toda a despesa, ela sente-se uma mãe realizada. Sou muito abençoada, eu concordo. Ter 3 rapazes e uma menina é uma bênção, ao mesmo tempo é uma bênção. Eu agradeço e vou cuidar deles na dificuldade, assim como em qualquer situação. A nós só nos resta desejar saúde a esta família. O jornal sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Até já. Vez mais, estamos de volta ao jornal. Mais de 1000 pessoas que foram afetadas pelo ciclone Idai e inundações no distrito de Bus, em Sofala, começaram hoje a regressar às suas zonas de origem, depois de terem recebido kits básicos de sobrevivência para os próximos 15 dias. No princípio da tarde do passado dia 17 de março deste ano, os caudais do Bus e Muda, rios localizados na província de Sofala, subiram bruscamente e as águas ganharam uma velocidade espantosa e inundaram extensas áreas dos distritos de Yamatanda e Bus. Centenas de famílias que residiam nas margens dos referidos rios e áreas circunvizinhas foram apanhadas de surpresas pelo fenômeno e recorreram às árvores e teto das casas. Devido à dificuldade de comunicação, pois o ciclone Idai, que 3 dias antes havia atingido a mesma região, tinha danificado todos os sistemas. O socorro só chegou aos afetados no princípio da noite e não foi possível evacuar todas as vítimas na mesma noite. O processo demorou 3 a 4 dias e, face a isso, mais de 500 pessoas não resistiram e caíram nas águas e foram arrastadas pela corrente, que provocou a morte das mesmas.
Parte das vítimas foram acomodadas pelo INGC na região de Guaraguara, uma região que dista a cerca de 20 km da vila sede do distrito do Buse, e outras famílias foram acomodadas na cidade da Beira. Neste sábado, cerca de um mês depois do fenômeno, as famílias afetadas começaram a regressar à sua proveniência. O processo iniciou com as vítimas que estão acomodadas no IFAPA e o mesmo está a ser orientado pelo governo através do INGC e com o apoio da Agência da ONU para Refugiados. Emocionada e depois por trás também a lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Foi muito difícil. Mas casa é uma semana no terraço com crianças, sem nada, com chuva e tudo, foi difícil. Sinto-me muito feliz, porque aqui ficava muito empatada, nem culinária, nem escola, não estava aí, assim estou muito feliz. Quando eu chegar no Buse, a primeira coisa é de chorar, por ver meu Buse. Não estão fazendo nada. Agora, por isso que estamos a perder, e outros que estão lá em Guaraguara já tem produção, já tem milho, tomate, muita coisa que estão semeando. Parte das vítimas, que são estudantes, estavam radiantes e pediram apoio em material escolar. Me sinto feliz porque já vou regressar a casa e continuar com os estudos. Aquilo nós estávamos a acreditar que aquilo estava a acontecer, parecia ser um sonho. Mas quando fomos socorridos com o Estado, graças a Deus que estamos aqui e hoje estamos a voltar para casa. É uma nova vida. É uma nova vida, ainda não se sabe o que nós já vamos de viver daqui para frente, mas é formar, é reconstruir de novo a vida, porque não sabemos para onde nós vamos. Importa salientar que os afetados regressam sim às suas zonas de origem, mas numa primeira fase serão todos concentrados no centro de acomodação de Guaraguara. Temos cerca de 500 talhões já prontos para receber as pessoas que estão a sair daqui, mas as pessoas quando chegarem em Guaraguara vão ser acomodadas no centro de acomodação, na escola secundária de Guaraguara. Vão ficar lá durante 3 dias. Temos lá 250 tendas prontas para receber essas pessoas. Durante 3 dias vão criar condições de limpeza. Cada um vai receber a sua parcela. Criam condições de limpeza e eles vão receber kits. Cada um vai receber kit de abrigo, tendas, kit familiar, para as pessoas começarem a vida. Então, durante 3 dias depois vão se deslocar para os respectivos talhões. E depois vão receber algum apoio do governo, através do INGC, em termos de chapas, cimento, que é para construir casas evolutivas. De acordo com o inquérito, parte significativa das vítimas que residiam na Vila Sede do Buse já não pretendem retornar a residir no mesmo local. Não vamos deslocar todas as pessoas que estão no Buse, porque a administração ainda continua lá. A Agência da ONU para Refugiados é que está a apoiar no retorno dos afetados às zonas de origem, no reassentamento e a refazerem suas vidas depois dos efeitos combinados de ciclone e inundações terem devastado as suas vidas. It's only beginning here when people... Esse é só o início do recomeço, é um processo que vai continuar ao longo do tempo. Nós estaremos lá em Guaraguara esperando por eles para acolher as pessoas que vão chegar e dar a elas todos os meios para que possam reconstruir a vida delas nesse novo local. Isso aqui é apenas o início desse recomeço, tanto para as pessoas que estão embarcando, quanto para nós do Acnur também. O governador de Sofala, que assistiu ao regresso à proveniência dos afetados do Buse, pediu aos mesmos para continuarem sempre solidários. Quando chegarem lá, saibam conviver com os outros irmãos que ficaram lá, que não vieram para a beira, mas ficaram lá. Saibam conviver com eles, olhar sempre para frente. Vamos reconstruir as nossas vidas, vamos reconstruir as nossas casas, os nossos filhos já vão ir para a escola, os nossos professores vão ensinar os nossos filhos, as nossas mães, os nossos pais já vão ir para a machamba, vão ir para o trabalho. E vamos produzir muita comida. Na cidade da Beira havia 107 postos de acolhimento. Cerca de 100 agentes da polícia foram mobilizados por forma a evitar a ocorrência de crimes. O balanço da corporação, cerca de um mês depois, é positivo. Em cada posto de acolhimento tínhamos pelo menos 2 polícias, com destaque do posto do centro de acolhimento do IFAP, Peacock e Matador, em que tínhamos mais que 6 polícias.
não registramos casos dignos de realce, com exceção de um caso que ocorreu no centro de acolhimento de Picó, que foi uma tentativa de violação de um menor de 12 anos, que prontamente conseguimos evitar a consumação dessa prática. O processo de regresso destas famílias às suas zonas de origem poderá levar cerca de uma semana. Agora o desporto. O Ferroviário de Maputo venceu a Politécnica por 73-70 em jogo da quarta jornada da Engine Basket, Maputo Basket em masculinos. O Ferroviário de Maputo e a Politécnica sempre garantia de um jogo de grande nível, ainda mais quando Pio Matos Júnior é um dos intervenientes. Foi como se esperava do princípio ao fim. Ao intervalo, os 5 pontos faziam a diferença, com um parcial 37-32, a maior para os Locomotivas, mas, claro, com um desfecho impensável nesta fase do jogo. Na segunda parte, Macoma deu mais tempo de jogo a Francisco Macarengue. O jogador vinha de um bom desempenho diante de Machaquén e entrou também confiante no embate. A 17 segundos do fim, este triplo de Uran Bios reduz a diferença para apenas 1 ponto. O resultado ficava em 71-70. Apelava-se a maior concentração para as duas equipas, mas a experiência locomotiva falou mais alto. David Canivete arrancou uma falta e na linha do lance livre converte os 2 arremessos e sentenciou o desafio. A 73-70 a favor do Ferroviário de Maputo é das mais apertadas vantagens conseguidas pela equipa orientada por Milagre Macoma nesta edição da Engine Maputo Basket. Vamos trabalhar mais, não podemos deixar isto acontecer. Ferroviário tem um plantel vasto e vamos trocando os jogadores não podem ficar no banco. Por isso é que às vezes os jogadores entram não com muita atitude, mas vamos tentar melhorar para nos próximos jogos e que isso não acontecer. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Nesta Páscoa, a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 30 graus e uma mínima de 21, 27 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 30 graus. Retomamos a zona centro do país com Inhambane 30 graus de máxima e 22 de mínima. No centro do país teremos uma máxima em Tete de 33 graus e uma mínima de 22, 26 graus de máxima para Chimoio e 16 de mínima, 29 graus de máxima na Beira e 22 de mínima, Climane 30 de máxima e 21 de mínima. Já no norte do país teremos uma máxima de 25 graus em Lixinga e 15 de mínima. 32 graus de máxima em Pemba e 23 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 22 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Vamos olhar o mundo. A justiça peruana condenou o antigo presidente daquele país a 36 meses de prisão preventiva no âmbito de uma investigação por lavagem de dinheiro ligada à construtora brasileira Odebrecht. Um tribunal especializado em ofensas de corrupção ordenou 3 anos de prisão preventiva para o ex-presidente do Peru, investigado por lavagem de dinheiro com agravante de pertencer a uma organização criminosa. Pablo Kuczynski é acusado de ter recebido dinheiro da Odebrecht quando era ministro da Economia no governo de Alejandro Toledo. Em 2017, a construtora brasileira revelou que pagou quase 5 milhões de dólares por serviços de consultoria às empresas First Capital e Westfield Capital, ligadas ao ex-governante. Outro presidente peruano implicado no caso Odebrecht é Alan Garcia, que pôs fim à sua vida na última quarta-feira com um tiro na cabeça. Com 80 anos de idade, Pablo Kuczynski encontra-se atualmente internado numa clínica de Lima depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca. Os advogados do ex-presidente avançaram que vão recorrer da decisão da justiça. No Egito, iniciou hoje a votação do referendo para uma emenda constitucional. Caso sejam aprovadas as alterações, Abdel al-Sisi pode permanecer na presidência daquele país até 2030. 1 a 1, os egípcios foram chamados a partir deste sábado às urnas para votar a favor ou contra as alterações na Constituição do seu país. Durante semanas assistiu-se nas ruas do Egito a um movimento de pessoas com cartazes
que estavam a favor da revisão da atual Constituição, que limita a 2 os mandatos do presidente naquele país. As emendas que permitem alargar o mandato do presidente de 4 para 6 anos, com término em 2024, foram aprovadas na terça-feira no Parlamento por esmagadora maioria. O chefe de Estado poderá então apresentar-se a um terceiro mandato e governar até 2030. Segundo o jornal português Observador, as novas disposições que terão de ser aprovadas no referendo também prevêem uma limitação da autonomia judicial e a inconstitucionalização da ingerência das Forças Armadas, pilar do regime, na vida política. A votação no referendo decorre até dia 22, segunda-feira. Antigo ministro da Defesa, Al-Sisi, chegou ao poder após ter liderado um golpe de Estado militar a 30 de julho de 2013, que derrubou o presidente islamita Mohamed Morsi. Os coletes amarelos dizem que não faz sentido que se gastem milhões para a reabilitação do Notre-Dame, enquanto muitos franceses ainda lutam por melhores condições de vida. Foi uma sexta-feira santa diferente para os franceses. Afinal, uma catedral com 8 anos de história foi parcialmente consumida pelas chamas, o que obrigou ao seu encerramento desde a última segunda-feira. Na capital francesa, os cristãos faziam uma marcha recordando a crucificação de Jesus Cristo. Numa cerimônia que contou com a presença do arcebispo de Paris, centenas de pessoas, fiéis católicos e curiosos, seguiram igualmente a cruz, que retrata a paixão e a morte do Salvador. A Catedral de Notre-Dame estava também no centro das atenções por causa de mais uma mobilização dos coletes amarelos este sábado e é alvo de forte proteção policial. Muitos manifestantes defendem a passagem pelo monumento para prestar homenagem. Outros estão indignados pelos muitos milhões de euros já angariados para a reconstrução da catedral, enquanto muitos franceses ainda lutam por melhores condições de vida. No entanto, o governo francês, por intermédio do ministro do Interior, já deixou um aviso. Vamos tomar todas as medidas necessárias para evitar o mau comportamento e impedir a violência e os desordeiros. As ordens que demos às forças de segurança são claras: reatividade, mobilidade, dispersão sistemática de multidões e prisão de indivíduos violentos, declarou o ministro do Interior. A mobilização é designada como o segundo ultimato ao presidente francês Emmanuel Macron. Em reação, o Estado já decretou a mobilização de 600 mil polícias em todo o país para vigiar a jornada 23 de contestação dos coletes amarelos. Notícias em modo permanente para acompanhar no canal de informação. É o ponto final do jornal. Graças pela atenção dispensada. Tenham um bom domingo, tenham uma feliz Páscoa.